Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Sucesso. Hoje vamos conversar com Fábio Sato, vai contar um pouquinho da sua história e tem muita coisa bacana. Fábio, muito prazer ter você aqui no estúdio e a gente queria falar que é uma honra para a gente ter você aqui, porque você é uma pessoa conhecida, uma pessoa humilde, uma pessoa do povo e que não recusa convites para falar seja o que for. Então, muito obrigado pela sua presença. Legal, Carlos. E sucesso ao Papo de Sucesso. Vida longa. Obrigado. E parabéns pelo projeto. Está muito legal aqui no estúdio e a equipe e tudo mais. Fábio, para a gente começar, eu vou pedir para a produção. Produção, eu queria que você colocasse uma foto aqui no telão para a gente começar a nossa entrevista, para vocês de casa conhecerem quem é Fábio Sato. Esse menino aqui. Quem é esse menino, Fábio? Ô, Carlos, aí a gente está no Tanel Abud. Tanel Abud, eu vou lembrar o ano, hein? Isso aí deve ser 1986. Não, menos. 84. Eu tinha aí 4 anos de idade e era o maternal do Tanel Abud. Olha só. Ah, só lembrança boa, hein? Caramba, esse menino aí... Traz você recordações? Ah, só boas. Eu falo que eu tive uma infância mágica, Carlos. Uma infância mágica porque eu fui nascido e criado na Vila Furquim, com muito orgulho, Zona Leste de Prudente. E aquela geração era uma molecada que brincava de subir no pé da goiabeira, que andava na rua de patinete, fabricado por nós mesmos. Rolemã, bolinha de gude, empinar pipa. Quem tinha tala era visto como o diferenciado da turma, porque senão ia na rolemã pura. Mas o Tanel Abud também, eu tenho uma recordação muito grande, muito boa de lá, porque eu passei 11 anos da minha vida dentro do colégio, da escola Tanel Abud. E era naquela época que a escola pública ainda tinha era um respeito pela escola pública. E o Tanel Abud, olhando essa foto aí, ô Carlos, eu não posso deixar de citar aqui uma história que me veio na cabeça agora. A gente quer muita história sua, hein? Essa história assim, eu tenho muito orgulho de contar ela, porque eu participei do Tanel Abud, nesse momento, de um time de basquete. E olha como que a paixão de uma pessoa é possível fazer uma transformação social no bairro inteiro. A professora Dona Marina, de basquete, na época de educação física, é uma pessoa fantástica e apaixonada pelo basquete. E a paixão dela foi capaz de colocar toda uma escola jogando basquete. Ela transformou o Tanel Abud numa fábrica de talentos de basquete. E tanto que a escola foi campeã regional, estadual, de todos os campeonatos que disputou, infantil, juvenil, masculino, feminino, e a escola respirava basquetebol. Então, olhando essa foto aí, eu lembro de eu começando a brincar de basquete, e depois eu fiquei por 6, 7 anos competindo pelo Tanel Abud. O esporte, ele transforma pessoas e ele forma cidadãos de bem, né? Então isso é muito importante. Coisa que hoje em dia é muito difícil, né? Não que não exista mais. Eu acho que antigamente era muito mais fácil, muito mais prazeroso você colocar as crianças para praticar o esporte, até porque não existia tecnologia. Então isso é algo muito importante. Mas eu quero pular para essa foto aqui. Família. O que você fala sobre a família? Olha, aqui, ó, do meu lado ali tá a Dona Cleusa, minha mãe. Aí para entender, né, por que eu sou mestiço? Minha mãe é brasileira, sobrenome Vitolo. Na verdade, a minha descendência materna é italiana, né? O meu avô era da Calábria. Quem é italiano aí sabe. Os calabreses são os mais bravos, né? Fala alto. Geralmente são baixinhos e fortes e falam alto. Então minha mãe é Vitolo, só minha mãe é calminha, minha mãe é da paz total. E o meu pai, aí sim, entra na parte japonesa. O meu pai aí tem seus 79 anos e é uma figurinha carimbada do centro da cidade. Todo dia ele vai caminhar, graças a Deus a saúde é boa. E a história é essa, o meu pai é filho de japoneses, né? Os meus avós paternos vieram do Japão e aí tem uma história que tem que ser contada para encaixar essa conversa, né, Carlos? O Japão, ele tem quase 5.000 anos de história, então ele já passou por todas
guerras, fome e tragédias naturais, né? que a gente possa imaginar. Por isso que ele, talvez hoje ele é tão sábio e ponderado enquanto nação, enquanto país. Mas naquela época, o meu avô chegou aqui, final da década de 30, meio da década de 30 mais ou menos. E antes disso, e tem várias séries hoje que mostram o Japão no século XX, que era muita violência e aqueles períodos em que os samurais ainda agiam no Japão. Então, tinha muita guerra, muito conflito interno também e externo com os países do lado, né? A gente sabe que China, Japão e Coreia não se dá bem por causa disso. O passado deles é meio tortuoso. Então, a minha avó estava grávida do primeiro filho no Japão, os dois morando lá, obviamente, e começaram a cair bombas e aquela coisa toda. E ele fez um instinto de sobrevivência, né? Que é o que muitos ucranianos estão fazendo hoje. Que é tentar ir para um país mais seguro. Imagina a sua esposa grávida de meses e caindo bomba de guerra na cabeça. Eles vieram no Caçatomaro? Diz que foi um depois. Ah, foi porque depois? Que o Caçatomaro foi o primeiro, aí depois Isso. vieram... mas desembarcou em Santos e de Santos fez aquela... Na verdade, distribuíam para o interior de São Paulo, né? Principalmente. Trabalhar na roça. Por Pará também foi muitos, para Londrina, Paraná... tanto que até hoje tem resquícios fortes da colônia nessas regiões, né? Então, o meu avô veio parar ali na região de Marília, Chaporã, mas logo depois chegou aqui em Prudente. E o meu avô tinha essa veia empreendedora, Carlos, e eu tenho muito orgulho disso. Ele, sem falar português, ele montou o primeiro posto de combustíveis aqui em Prudente, lá em Ameliópolis. Naquele tempo, eram aquelas bombas antigas da Shell, que era manual ainda. Manivela? De manivela. E ele tinha, olha que interessante, na década de 40 e 50, o meu avô lá em Ameliópolis tinha um serviço de aluguel de bicicletas. O que hoje é moda, antigamente era necessidade. Porque as pessoas vinham do sítio para os vilarejos, distritos da época, fazer compra e tal, e o deslocamento era muito grande entre os lugares. E ele tinha lá um local que alugava bicicleta para o pessoal. É muito interessante, né? Talvez tenha trazido isso da cultura japonesa, porque no Japão é muito comum, né? Morei lá por 20 anos também. Sim. Meus avós também, parte de pai, são japoneses de Okinawa e da parte da minha mãe, polonês com alemão. Então, como eu morei 20 anos... Ah, por isso que é polaco, Exatamente. Então, né? Você tem polonês de verdade. Exato. E a história do Japão realmente é muito interessante, né? Eu fico até triste, às vezes, quando as pessoas falam do Japão só na parte financeira. Elas esquecem a parte mais importante, que é uma parte cultural. Né? Eu acho que ela tem uma história tão grande que não é só dinheiro. Mas hoje, vamos falar, no final da década de 80, os brasileiros começaram a migrar para o Japão em busca do dinheiro. O Brasil com uma dificuldade muito grande. Eu fui no começo dos anos 90, em busca do dinheiro também. Só que eu aprendi a me interessar pela cultura japonesa. E isso é muito importante. O dinheiro acaba, o dinheiro você gasta, o dinheiro você dobra, o dinheiro você triplica, mas a cultura ninguém compra de você por dinheiro nenhum. Ninguém consegue tirar esse conhecimento que você tem. E é muito triste as pessoas visarem só o financeiro. Tem pessoas que têm um poder aquisitivo de viajar para os outros lugares só conhecer pontos turísticos. E não conhecem a cultura do país. Sequer comem uma comida nativa. Né? Você esteve lá por muito tempo também. Então, como foi para você... A gente tem uma foto sua no Japão. Só para encerrar ali, a minha irmã... Pode não, só para citar quem é a minha irmã Andréia também na foto ali, mas pode seguir aí. Então, produção, pode passar a foto? Aí, ó, essa foto aqui, ó. Ah, tá. Você com 16 anos no Japão. Olha. Eu queria que você contasse a história, né, sua. Por que você foi para o Japão? Como foi sua vida lá, né? Essa foto foi tirada de uma Bakachan. Lembra da Bakachan? Bakachan, para quem não sabe, umas maquininhas fotográficas descartáveis, tá, gente? Vendia assim aos montes no Japão. Você comprava uma maquininha descartável antes do celular com câmera e você tirava fotos de 25 poses, entregava a máquina inteira para a loja, ela revelava e te dava o álbum com as fotos impressas. Exato. Né? Eu tenho um monte ainda bem, porque a foto é uma memória muito, muito boa, né? Essa foto foi no Kyukei, que é o intervalo. Aí na província de Yamagata-ken, na cidade de Yonezawa, em 1996. Eu tinha 16 anos de idade, esse Kyukei era das 10 da manhã.
Eu tava tomando uma lata de chá quente, comprada nas máquinas automáticas, e eu paguei 120 ienes nessa lata de chá. Você tem uma memória boa. Sabe por quê? Eu lembro disso? Eu lembro que a Coca-Cola em lata é um termômetro da inflação no Japão. E ela ficou custando 120 ienes durante mais de 30 anos. Ela ficou nesse preço, né? E essa foto aí, eu tinha 16 anos, ô Carlos, e eu trabalhava numa indústria lá, que era uma imensa marcenaria. Mas imensa, era um parque industrial, e a gente fazia caixas de som da Kenwood, da Panasonic, da Sony, e era tudo de madeira. Então a gente serrava as madeiras que faziam as caixas de som dessas empresas de áudio visual, que é muito forte no Japão. E um dos orgulhos é esse, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu lembro que eu ganhava aí $2.500 por mês, em média. Se você multiplicar hoje por 4, vai dar 4,60, vai dar mais que 10 mil reais. Então, com 16 anos de idade, eu tinha um salário de 10 mil reais. Isso me deu muito orgulho e eu tinha juízo. Eu fazia o pé de meia, eu guardava o dinheiro para a gente saber como usar no futuro. Depois acho que a gente vai conseguir chegar até lá e contar o que foi feito com esse dinheiro do Japão. E é muito raro, Fábio, você falar isso, que você tinha na verdade, você já tinha um propósito, né, quando você foi, então você tinha essa consciência de guardar o dinheiro. Porque muitos jovens hoje, eles veem a tecnologia e querem o quê? Eles querem comprar tecnologia, eles querem comprar muita coisa, né? Mas que nem você falou, você retornou do Japão, e isso a gente vai mostrar no próximo bloco, que a gente vai chamar um intervalo comercial agora. Eu vou até falar, Carlos, quantos dólares eu trouxe no Japão. Então não sai daí que ele vai contar tudinho pra você. É rapidinho, intervalo comercial, a gente volta já. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta. Eu falei para você que era rapidinho. Antes de ir para o intervalo comercial, o Fábio falou que ia contar quanto ele trouxe em dinheiro. Você está curioso, né? Todo mundo quer saber de dinheiro, né? Fábio, como é que é essa história aí? Eu tinha 16 anos de idade quando eu decidi ir para o Japão. Só que eu já trabalhava no Brasil desde os 14. Eu trabalhava na Murakami, que era do seu Pedro, na Relojoia, em frente a Pernambucanas, no Calçadão. E eu vendia por mês lá na loja, vendia 4, 5 mil reais. E eu falava assim, caramba, legal vender 4, 5 mil reais. Como que eu faço para ter os 4, 5 mil reais para mim? Né? Aí eu falei assim, só tem um jeito de conseguir isso com 16 anos, com 15 anos de idade, quando eu decidi. Que era ir para o Japão
e ganhar em dólar. Então, eu fui para lá. E quando eu cheguei no Japão, eu falei assim, eu só volto no Brasil quando eu tiver 100 mil dólares. Eu coloquei essa meta. E eu passei por várias fases lá, porque tem muito da variação cambial, né? Então, isso interfere muito. Quando eu cheguei, era quase que 1 por 1 dólar. Então, era ruim para quem a conversão real-dólar, para quem está fora do Brasil e ganha em dólar, e para quem vende para o exterior, é melhor que a balança seja 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Quanto maior, melhor, né? Pra quem tá lá fora, né? Então eu lembro que a gente fazia essa conta. Quanto tá a cotação lá? E aí a gente pegou uma fase que tava 1,50, 1,60, 1,70. E chegou uma hora que pulou para 3. Aí todo mundo animou. Então vamos trabalhar, vamos rachar de fazer zangyo, que é hora extra, para fazer. Eu lembro que eu cheguei a fazer, o meu salário maior lá foi 450 mil ienes. 4.500 dólares. E o que dava na época, só de hora extra, 120 horas extra por mês. Então eu fazia uma média de 5 a 6 horas extras por dia. Eu fazia Hayade, eu entrava 2 horas antes e fazia 3 horas e meia depois. E, Carlos, tem uma coisa também que, eu não sei se é orgulho isso, mas é uma memória que fica. Eu chegava às vezes para trabalhar sexta-feira, que eu fazia Yakin que é o trabalho noturno. Eu chegava para trabalhar sexta-feira, 5 horas da tarde. Bati o cartão de ponto 5 da tarde. E o horário normal de sair era 7h50 da manhã. Só aí já dava 5 horas e meia de hora extra. 2 horas antes e 3 horas e meia depois. E aconteceu dezenas de vezes de chegar às 7h50 da manhã, na hora de ir embora, o chefe japonês, o patrão japonês chegar e falar assim: ô Fábio, quer dobrar o turno? Porque faltou alguém. Alguém faltou? Porque japonês não gosta de trabalhar de sábado. Exato, né? Faltou alguém na sessão ali, você pode fazer até às 5 da tarde. Quer dizer, são 24 horas. E como que funciona o pessoal de casa saber como que é o sistema de trabalho japonês? Eles param em média 10 minutos a cada 2 horas. Né? E para refeição é 30 minutos. Na minha empresa, na minha fábrica era assim. Então a gente parava... não teve intervalo para dormir, para cochilar. Não é um plantão que você podia descansar. Eram 24 horas, parando 10 minutos a cada 2 horas. É quase que como chama essa prova do Big Brother de resistência aí? Verdade. Então, trabalhar 24 horas era comum para mim. E eu tinha, na época, 17, 18 anos de idade. Eu saía de lá e no outro dia jogava bola ainda. Então, essa é a memória dessa foto aí. Você foi pro Japão com 16 anos, você voltou com que idade? Eu fiquei dos 16 aos 22. Até os 22 anos. Foram 6 anos. Bastante Só que nesse tempo. intervalo, eu voltei uma vez por necessidade. Eu quebrei o braço no Japão, esse braço direito aqui, ele é até um pouquinho torto aqui ainda, indo de bicicleta pro shopping, veio um carro, só que o carro não estava errado, o carro embicou na rua, que é a rua estreita, eu estava descendo pro shopping, me assustei, desequilibrei, caí, e o meu braço virou um S, assim, ó, uma fratura muito feia no braço. Caramba. E eu fiquei internado 1 semana no Japão. E isso eu tinha 11 meses apenas no Japão, não tinha nem 1 ano. E aí eu fui meio que obrigado a voltar para fazer a fisioterapia e o tratamento aqui, né? Então eu fiquei 6 meses aqui em tratamento, depois eu voltei. Uma curiosidade para quem não sabe, o Japão, as ruas, né, para dentro da cidade não tem calçada, tá, gente? Calçada é só em avenida. Então, para quem mora no Japão, é comum, é seguro para eles. Para estrangeiro, é mega perigoso, porque a gente não está acostumado, a gente é criado com calçada. Então chega a ser estranho quando a gente chega lá, né, Fábio? Tanto que carro lá não pode parar em ruas, né? Exato. Não para. Não tem estacionamento. Quando você vai comprar um carro no Japão, eu tirei carta lá, na verdade eu tirei carta nos Estados Unidos. Que podia, lembra? Fazer antigamente podia. A carta americana valia, era muito, muito fácil você ir para os Estados Unidos, ficar 1 semana, tirar a carta e voltar. E você só pode comprar um carro no Japão se você mostrar para as autoridades um croquis da onde é a sua vaga na garagem. Exato. Né? E quando você não quer mais o carro, nem sempre é fácil vender um carro seminovo no Japão. Porque eu lembro que eu tinha um Civic lá e eu paguei um Civic com 5 anos de uso. O Civic tinha... Eu paguei $6 mil um Civic. E quando eu fui embora para o Brasil, eu não achei comprador.
As pessoas não compravam o Civic. As pessoas não querem, né? Eu tive que pagar para amassar o carro. Amassar como? É uma máquina que vem e tritura o carro. Parece loucura falar isso. Você tem que pagar, né? Por isso você ainda, paga para o carro ser destruído para virar ferro velho. É muito diferente do Brasil. É diferente. Cara. É diferente. Tem uma outra fase que você retorna. Produção, coloca outra foto, por gentileza. Essa fase aqui, ó. Top of Mind. Poxa, Top of Essa Mind. aí você já estava no Brasil, já era empreendedor. Isso, né? isso. Então, conta essa fase pra gente. Olha, essa foto foi no Top of Mind, aquele prêmio conhecido aqui, né? Eu ganhei 4 seguidos. Eu tenho muito orgulho de falar isso também. Essa foto, acho que foi foi o quarto, olha o sinalzinho com a mão lá. Foi a quarta vez que eu ganhei o Top of Mind com o Sr. Boteco. Eu tava no Japão e eu queria fazer 2 coisas, Carlos, quando eu voltasse para o Brasil. Uma é a parte política, que eu vou explicar o porquê. Acho que daqui a pouco a gente vai falar nisso, né? É natural a gente citar esse assunto. Então, tô até esperando já essa pergunta. Eu acho que vai vir. Não tem problema. Eu acho que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Então, quando eu tava no Japão e eu fiz meu pé de meia, eu falei, eu quero ser empreendedor e eu quero colaborar também com o setor público. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a andar por Prudente, sou nascido e criado aqui. Então eu fiquei 6 anos fora, eu falei, deixa eu ver o que mudou, né? Então eu comecei a andar ali em torno do Prudente Shopping, em torno do Campus 1, e notei que existia uma demanda muito grande por bar universitário. E não tinha muitas opções na época. Então eu fiz todo um planejamento e tinha um terreno baldio em frente ao Parque do Povo. Um terreno abandonado mesmo, assim. É um terreno baldio. Tinha só mato. Eu falei, aqui cabe um bar. Só que vai ter que levantar do zero. Isso não é um problema, né? Então a gente foi lá, em 3, 4 meses, nós inauguramos o Sr. Boteco, e o resto é história, né? Marcou uma época. Eu tenho um recorde do Sr. Boteco, que eu consegui, Carlos, durante 2.000 dias consecutivos, colocar a banda ao vivo todo dia. Como assim? O bar ficou aberto de 2008 a 2014, sob o meu comando. De 2008 a 2014... terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ele funcionava. Todos os dias teve banda ao vivo de maneira ininterrupta. Isso pra época era difícil, né? Foram 6 anos seguidos com música todo dia. E tinha o dia do blues, o dia do rock, o dia do samba rock, o dia... Eu era meio enjoado, eu não queria fazer igual todo mundo. Então o que menos tocou lá foi o sertanejo. Praticamente não tocava sertanejo, porque eu queria que... Não é que eu sou contra, de forma alguma, é que eu queria todos os outros tocavam sertanejo. E eu queria ser lembrado pelo o bar que não tocava sertanejo. Você queria fazer algo diferente, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Mas é muito engraçado que a gente criou a terça dobrada na época, e todos os músicos trabalham no final de semana. E a terça-feira acabou sendo o final de semana do músico imprudente que ia lá no bar. Então todos os músicos sertanejos, o sanfoneiro, o DJ, ia lá na terça-feira e a gente fechava literalmente a rua de gente, forrava de pessoas ali. A nossa terça dobrada foi memorável. É essa lembrança que eu tenho desse troféu aí. Foram 4, né? Ao todo. Foi uma luta muito grande, né, cara? Porque não é fácil. Um jovem, né? Foi 16 anos pro Japão, voltou, quis empresariar. Por mais que tenha o dinheiro no bolso, é algo que dá medo, é algo que tem que ser muito bem planejado, né? Porque você investir, como você falou, você trouxe $100 mil, é muito dinheiro, né? Vamos por hoje aí que são quase R$500 mil. Então você deve ter tido uma estrutura, você deve ter tido pessoas que te apoiaram, que te falaram, olha, vai por esse caminho, você deve ter feito muita pesquisa. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Não sai daí que é rapidinho, 1 minutinho, a gente está de volta. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin.
Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta e a gente terminou o bloco falando de empreendedorismo. Fábio, é um assunto que você gosta, né, cara? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, sua experiência. Você é um cara muito experiente nisso aí, pô. Olha, tá na veia. Eu sou inquieto. Hoje, por exemplo, eu faço uma coisa que pouca gente sabe. Eu vendo na Shopee e no Mercado Livre. Olha só. Eu distribuo peças de titânio e aço cirúrgico pela Shopee e pelo Mercado Livre. É um negócio muito bacana, porque eu encontro o fornecedor direto lá na China, converso direto com ele em chinês, com o tradutor, lógico, e eu faço a importação e depois a gente anuncia na plataforma aqui, na Shopee, que vai decolar, eles são muito agressivos no marketing, né? E o Mercado Livre, que não precisa nem falar, que hoje, onde você vai, você encontra uma van aí, amarela, distribuindo com certeza a logística. Mas nessa época aí, eu sempre fui muito favorável, Carlos, a quando você fala de empreendedorismo, empreender, usar o seu dinheiro para investir em alguma coisa, muito favorável a você contratar pessoas que saibam sobre o assunto para te dar uma mentoria. Então, lá atrás, quando eu não entendia nada de bar, de restaurante, de evento, de buffet, eu contratei pessoas, eu sempre tive essa mentalidade, que você tem que ter a humildade para saber que você não domina todos os assuntos. No caso, eu nunca tinha tido um bar, um restaurante, e eu precisava contratar alguém para me dar esse suporte. E eu lembro que eu paguei na época R$5.000 e era um consultor do Maranhão que tinha experiência em São Paulo, na Grande São Paulo, que ele abria bares de hotéis, bares na Grande São Paulo, que é o celeiro de restaurantes no Brasil, né? E é o Otto lá do Maranhão. Nunca vou esquecer do Otto, gente boa. Então, esse é o caminho, porque é comum as pessoas quererem empreender, não dominar o assunto e achar que vai aprender no meio do caminho. Só que isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. É melhor, o barato sai caro. Às vezes você vai ver o preço de um consultor ou de uma empresa para dar um suporte e acha, mas é muito caro, eu vou fazer por mim mesmo. E no fim, sai mais caro, você paga a conta no final. Então, essa é a dica, de contratar mentores, suporte, para te ensinar o que você está disposto a fazer. É você não arriscar o seu dinheiro, né? Porque não é fácil você ganhar, mas é muito rápido você perder. Então, a mentoria, que nem você está falando, você buscar profissionais da área, pessoas que conhecem do assunto, te gera um risco muito menor, né? E isso é muito importante, porque ninguém investe um dinheiro para perder. As pessoas querem dobrar, triplicar e por aí vai. E o que você fez é muito coerente, é algo que às vezes as pessoas não fazem por o óbvio, caro, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou pagar 5 mil para uma pessoa para falar o que eu já sei. Não, você não sabe. Aquela pessoa que está te dando a consultoria, ela não começou ontem, ela estudou. Às vezes ela até perdeu para chegar onde está, para poder te ensinar o caminho. E isso é muito válido. E as pessoas não têm essa mentalidade, infelizmente. Elas preferem arriscar, buscar de ouvir falar como se faz,
e não ter, na verdade, o passo a passo de como empreender. Isso é muito importante. E para fechar esse assunto, agora, 2022, eu acabei de pagar R$ 1.600 para uma consultoria pessoal para desenvolvimento humano. Olha aí. E valeu cada centavo. Foi maravilhoso. Porque Então, você está falando com uma pessoa que tem conhecimento do assunto. uhum. Então é válido, você absorve muita coisa. E quando a gente fala assim, é caro, não é caro. Caro é a gente errar por aquilo que a gente não quer pagar. Investir em nós mesmos é o melhor investimento que tem. Com certeza. Fabio, você já fez muita coisa. Você saiu do Brasil muito jovem. Você foi ao Japão, retornou. E agora a gente quer saber quem é esse Fábio que está aparecendo aqui, ó. Prudente, terra do molho verde. Mas aqui não é só terra do molho verde, não, né? Me conta como que é o Fábio Prudentino. Olha, a terra do molho verde. Eu lembro dessa camiseta aí, sabe por quê? Teve uma agência de publicidade aqui, o pessoal da Raro, vou até dar a fonte aqui, que eles fizeram uma ampla pesquisa no Nosso amigo Carlos. o Carlos Braga, Carlos o Braga. Tiagão e toda a equipe lá. Eles fizeram uma ampla pesquisa na época do centenário de Prudente, uma pesquisa mesmo, assim, real, para saber o que as pessoas pensam de Prudente quando vem na cabeça. Presente Prudente, o molho verde ganhou. Então, é um negócio que está na cultura gastronômica da cidade. Isso é muito legal. Mas é claro que Prudente não é só molho verde. Aqui é celeiro. Aqui já foi terra da Hortência. Hortência Nossa, jogadora de basquete, Ápia. É. Aqui é a terra de Tiaguinho. da Taeme. Né? Da Taeme Thiago. Onde o Ronaldo Tainá, marcou o gol quando ele voltou ao Exato. Brasil. Daqui saiu muita gente, Aham. né? Vicentini Gomes. Sim. Né? Pô, cara aí, produtor de teatro, televisão, Verdade. ator. Então, aqui é um celeiro de muita gente boa, né, cara? Mas eu acho legal essa frase do molho verde, sabe por quê? Toda cidade, Carlos, ela precisa ter uma identidade cultural, gastronômica. E se for para dar sugestões aqui, eu já falei isso em outras vezes. Prudente merecia um mercadão municipal. Igual tem em São Paulo? Nós temos um mercado municipal ali atrás Sim. do Parque de Uso Múltiplo. Ele é muito legal, só que ele não tem um acesso assim muito fácil, né? Ali tem grandes assim parceiros comerciais lá, pessoas bacanas. Merecia ser maior, né? Poderia ser um espaço. Eu sempre brinco que não precisa transformar o local que eu vou falar no mercadão municipal, mas poderia fazer um evento longo, de 3 meses de duração. Por exemplo, Mercadão, temporada de inverno, né? Começa agora, em maio, vai até agosto, sei lá. Mas ali tem um local, o Prudente tem um local perfeito para isso, que é o IBC. Verdade, IBC. fica parado quase que o ano inteiro, né? E se você pegar ali, tem cara de mercadão. Imagina aquele barracão repleto de pequenos comerciantes prudentinos, empresas familiares, pessoas que vendem lá ou na área de alimentação, ou na área de vestuário, artesanato. Todo mundo gosta de mercadão. Então, essa é a sugestão que eu deixo aí para a gente pensar junto como cidade, como agentes públicos, né? Prudente cabe isso, cabe. Prudente cabe muita coisa. Prudente falta muita coisa, na verdade, né, Fábio? É uma cidade muito boa para viver em termos de qualidade de vida, mas a gente percebe que ela precisa apertar o F5, dar uma atualizada na página, né? Por exemplo, as cidades do mesmo porte que Prudente já estão, na maioria, trocando a Zona Azul por cobrança eletrônica, né? Então, se você pensar que em 2022 você ainda tem que procurar alguém para comprar um bilhete para preencher e deixar no para-brisa, não é mais condizente com a época que a gente está vivendo. Está desatualizado. Né? E nós temos um centro aqui em Prudente, que é o Inova, por exemplo, que é maravilhoso o espaço do Inova. Então ali poderia ser um local de pesquisas para implantar tecnologias na cidade de Prudente. Então é questão de aproveitar os espaços públicos. O IBC, claro que teve a pandemia e ficou 2 anos fechado, mas até antes disso já poderia ter sido pensado, porque ele está lá faz anos já, não é agora. Então, o mercadão municipal e mudar essa mentalidade de Prudente, que nós estamos em 2022 e que precisa dar um passo adiante nas questões tecnológicas. É fundamental isso. E criar esse vínculo da cidade, dos moradores, com identidades culturais, gastronômicas, esportivas, e fazer as pessoas terem orgulho da cidade. Eu vejo muito isso, o Carlos, que precisa
fomentar isso, porque senão daqui a pouco a gente perde para outras cidades que estão chegando aí. Você vai na Alta Paulista lá, você vê uma Dracena, uma Adamantina, um Oswaldo Cruz, o negócio tá crescendo para lá. E se a gente ficar aqui dormindo no ponto, a gente é atropelado na história. Prudente ele é conhecido pelo molho verde, mas também a batata doce, né? Que tem o Batatec, né? Então, são eventos que juntam a tecnologia com as feiras que a população adora, todo mundo gosta de frequentar espaços gastronômicos, culturais, com a identidade da nossa cidade. E ainda mais quando são eventos públicos que você não precisa pagar, onde a pessoa só paga o consumo. É justo. Né? Então, acho que é muito bacana e falta muito isso aqui, né? E o Batatec, ele faz essa parte, mas é muito pouco ainda. Né? E nós somos um dos grandes produtores de batata doce do Brasil. Nós somos em segundo ali, mas há quem diga que já é primeiro. Já escutei isso também, falar que é o primeiro em batata doce. Por que não chamar Prudente da terra da batata doce e chamar batata doce de ouro roxo? Boa. A gente tem que criar mecanismos, Carlos. Nós temos que fazer do limão uma limonada e da batata doce um ouro, entendeu? Nós temos que aproveitar o que temos em mãos. Porque eu falo assim, que a gente às vezes perde muito tempo discutindo política e a gente discute a política em nível nacional. Discute lá Brasília, Lula, Bolsonaro e não sei o que. E esquece que aqui no nosso cantinho, que é o Pontal, Prudente e Alta Paulista, que é essa região onde a TV Fronteira alcança aqui, vai ficar mais fácil o pessoal entender. São as 53 cidades da nossa região 018 aqui. Aqui tem 018 para lá também. Mas se você pegar Alta Paulista, Prudente e Pontal, isso que nos interessa. E se a gente gastasse essa energia toda que o pessoal gasta para brigar entre esquerda, direita, não sei o quê, e pensasse a nossa região, com certeza a gente estaria em estágio à frente do que nós estamos hoje. Está faltando energia depositada na nossa região. Então a gente vai para o intervalo comercial. Essa energia que ele está falando, a gente vai contar daqui a pouquinho. Não sai daí, é um minutinho só. A gente já volta. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta e a gente estava falando sobre política, sobre a cidade, né? Fábio, você é um cara político, né? Então vamos entrar nesse assunto. Você é um cara que viaja muito, você tem muitas ideias. Você gosta de ir muito ali para aqueles lados de Londrina, Maringá, né? Você gosta muito de Paraná ali, que é uma cidade bem desenvolvida, né? No meio político, qual é o seu pensamento, qual a sua força de vontade? O que você pensa para a cidade de Presidente Prudente? Eu não sei aonde você quer chegar. Vamos entrar na área de política, fala um pouquinho pra gente. Carlos, a política,
eu nem posso falar que ela está no sangue, porque ninguém na minha família é político, eu não tenho padrinho político, tanto que quando tem encontros familiares, o pessoal fala, pra quem que você puxou? Ninguém aqui é da área, ninguém aqui foi... Mas aí que tá, vou fazer o link com o que eu falei sobre o Japão. Quando eu cheguei lá no Japão, garoto, 16 anos de idade, e eu vi um país extremamente organizado, eu falei assim, em algum momento eu vou querer levar isso para lá no meu cantinho, lá na minha terra, que é Presidente Prudente, a minha região. Eu gosto muito de falar, Carlos, dessa nossa região aqui, do nosso velho oeste paulista. Porque se a gente falar de Brasil, aí é um outro assunto, é uma coisa muito mais ampla. Mas a gente consegue fazer um recorte e falar... Eu sempre cito essas 3 regiões, Prudente, Pontal e Alta Paulista. Então, quando eu estava lá no Japão e eu vi todo aquele ecossistema funcionando e tudo muito organizado, eu falei assim, poxa vida, será que a gente não consegue levar essa experiência para o Brasil e para a minha região, que eu nasci e criei? Então foi isso que motivou eu entrar na política. Eu sou um apaixonado, sim, não só pela política como organizadora das coisas, mas como uma oportunidade de melhorar a vida da onde a gente mora. Simples assim. Então, tem essa paixão política que as pessoas brigam por um candidato por outro, faz parte. É inegável que tenha isso. Mas eu aprendi a olhar mais para o lado da gestão. Porque se você ficar brigando entre esquerda e direita, nunca vai ter vencedor. E outra, essa conversa para mim é do século passado. Isso aí já devia ter ficado lá atrás. A gente tem que ver agora resultado, problema, solução e o que tem que ser feito. Então eu uso a minha energia na política para pensar em como melhorar o que nós temos hoje na nossa cidade, na nossa região. Simples assim. E não é papo furado, não. É o que eu acredito mesmo. E isso me dá saúde mental também, porque se eu entrar... Repara, o Carlos, os novos políticos, digamos, as pessoas que estão entrando na política agora, se for aquela pessoa que se posiciona como salvador da pátria, fala, tá tudo errado, só tem bandido, corrupção, ladrão, se for para esse lado, olha o que aconteceu com Mamãe Falei. Verdade. Sustentar o personagem do herói, do salvador da pátria, de que tá tudo errado e só eu sou bom, sustentar esse personagem não consegue. Porque você é humano, você vai falhar também, você vai errar. Então, a minha linha de pensamento na política é sempre aprimorar o que já existe. Vamos partir do que está acontecendo e do que precisa ser feito. É muito mais fácil a gente partir disso do que falar, tá tudo errado e vamos parar com tudo e começar de novo. Não dá para começar do zero, né? Você tem que melhorar o que já existe. Né? Exatamente. Por que o Japão, a Alemanha e esses países da Europa conseguiram sair da onde eles estavam para o que eles são hoje? Porque teve um processo. Teve tempo e trabalho. Não teve assim, para tudo e começa de novo. É uma sequência lógica. É uma linha de produção. E a gente tem agora um momento no Brasil que a gente pode aprender com isso. Porque a história está aí. E antes nós não tínhamos essa facilidade na comunicação e no entendimento de tudo isso. Então, para mim, está muito claro, Carlos, que a gente precisa trabalhar aprimorando o que existe. Essa é a minha visão política. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Você morou fora, muitos políticos são viajados e tal. Você acha que o político ele deve ser visionário? Ele é engraçado isso também, que esse pensamento, que me veio uma comparação na cabeça agora aqui. O agente político ele pode ser empreendedor. Por quê? A grande deficiência da política talvez seja justamente isso. Usar a mentalidade da iniciativa privada, a agilidade, o dinamismo no setor público. Se você analisar o Brasil, Carlos, a iniciativa privada está aqui. Ó. O setor público parece que está nos anos 90 ainda. Então, um dos motivos que eu decidi fazer carreira também no serviço público é justamente isso. O nicho e as oportunidades para você trabalhar com a coisa pública no Brasil é imensa. O campo de trabalho para você inovar, para você empreender e para você ter ideias que mudem a realidade a partir dessa mentalidade que eu adquiri
lá no Japão e nos poucos países que eu consegui visitar também, que eu quero fazer isso muito mais, tudo é meta, né? Eu tenho meta de conhecer pelo menos 50 países ao longo da vida, né? Então, eu já cheguei nos 20% disso, eu acho. Então, olhando, observando o que acontece no mundo, e não precisa, às vezes, ir lá para outro lugar, pra trocar de oceano, não. Igual você falou, eu vou aqui em Maringá, e esse ano eu fui 2 vezes em Maringá. Maringá fez o que Prudente tem que fazer. Maringá, em 95, era menor do que Prudente. Em 95, Maringá vinha fazer compra em Prudente. Até que eles tiveram um consenso na cidade de falar assim, ó, tá errado, vamos crescer, vamos prosperar, vamos se unir. E empresários, agentes políticos, sociedade civil organizada e população em geral falaram a mesma língua. O que aconteceu? A linha férrea de Maringá, que era igualzinha Prudente, que passava no meio da cidade, eles conseguiram desviar ela e aonde era a linha férrea, construíram uma enorme avenida. E a avenida hoje, que foi construída em cima, onde era a linha férrea, é o local mais valorizado de Maringá e está cheio de prédio, centros comerciais, apartamentos, e é assim que funciona. Agora, fazendo uma crítica, uma autocrítica aqui na política local, Carlos, não tem união. Não tem união. Né? O ego aqui vai até Bataguaçu e volta. O ego político aqui em Prudente é enorme. Prova disso é que, na época de uma eleição de deputado estadual ou federal, saem 15 candidatos. Desses 15, 12 sabe que não tem chance alguma de ser eleito. Porque entra com a mentalidade, eu vou entrar agora para fazer meu nome, para ter 3, 4 mil votos, porque na próxima eu venho a vereador. Então é esse tipo de mentalidade que nós temos. É claro que a democracia permite que todos sejam candidatos, mas eu me proponho a sentar numa mesa agora, que está no período, com todos os presidentes de partido e candidatos a deputado estadual e federal e falar assim, gente, vamos entrar no consenso aqui? Vamos tentar fazer uma lista e tentar diminuir isso para que alguém tenha chance de ser eleito? Menos candidatos com mais apoio talvez seja uma opção mais viável, né? Para a região ter alguém lá Quando em cima. você pulveriza 15 candidatos, os votos também são pulverizados. E mais uma crítica à nossa região aqui, cara. A gente precisa ter um bom senso. 50% dos votos para deputado estadual e federal acabam indo para candidatos de fora, que nunca prestaram serviços ou benefícios para a nossa região. Então, nós não temos um deputado federal, por exemplo, desde 2006, quando foi eleito o Dr. Talmir Rodrigues. Então, lá em Brasília, quando fala assim, quem é o representante de Presidente Prudente aqui? Não tem. Nós não temos. Me fala um deputado estadual eleito aqui por Presidente Prudente e região, que não seja o deputado Mauro Bragato, que tem 10 mandatos e que fez a parte dele, e o atual prefeito, que é o Ed Thomas, que foi também deputado por 4 vezes. Estava no 4º mandato quando decidiu disputar a eleição de prefeito. Eu não me recordo de um deputado estadual em Prudente, nos últimos 30 anos, que não seja o Bragato ou o Ed Thomas. Olha a que ponto chegamos. Nós não temos um federal desde 2006 e não temos um estadual diferente desde 30 anos. E por que Maringá cresceu e virou o que é Maringá? Em algum momento, Maringá, se você puxar pela história, eles conseguiram eleger 4 deputados federais dentro de Maringá e região. Que busca verba para a cidade. Então cria uma concorrência saudável. Um deputado federal quer mostrar mais que o outro. Então, como que ele consegue fazer isso? Trazendo recursos e investimentos para a região. Aqui a gente não tem representante. Como que vai ter recurso? É uma conta simples. O papo tá bom, a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse papo aqui com o Fábio, que tá muito bacana e você não pode perder. É só um minutinho. Comercial pra gente. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis
Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Estamos de volta, como eu falei, foi rapidinho. Fábio, um assunto que vem tomando o Brasil aí, ano de eleição. Eu queria que você passasse seu ponto de vista aí. A gente está falando de política mesmo. Vamos embora, tora o pau aí, Vi. Ano eleitoral é vamos diferente, dar uma pimentada, né? nesse trem aí. Vamos. Ó, vamos começar pelo governo de São Paulo. Mas ó, já falamos que, independente de quem sejam os candidatos a deputado federal e estadual, o apelo que fica é para que quem mora na região 018 vote em pessoas que representam a região 018. Né? Esse é um apelo que eu faço assim. Eu nem tô pedindo voto para ninguém. Eu tô falando assim, consciência para votar em quem é daqui. Né? Agora, governo estadual. Agora vai ter polêmica. Porque assim. Segura aí. O brasileiro, o latino, nós, né, que somos brasileiros, o nosso sangue é quente, né? Por mais que a gente tenha descendência polaca, japonesa, europeia, italiana, árabe, africana, a gente é latino, não adianta. A gente é brasileiro e a gente gosta do contato, a gente gosta do debate, né? Então, é normal que o brasileiro discuta política de maneira mais acentuada, mas é preciso sempre ser ponderado, porque senão vira briga de torcida organizada. Tem duas coisas que dá briga, política e futebol. O futebol, o futebol até pode dar debate mais acalorado, que é um esporte, desde que não tenha violência e agressão, faz parte do debate acalorado. E hoje em dia, se você pensar bem, diminuiu muito isso também. Graças a Deus, né? Ninguém merece aquela... Ainda tem confusão em torcida, tem, mas diminuiu muito. Né? Eu acho que as pessoas estão aprendendo a levar na esportiva, na brincadeira, no meme, na piada que faz parte, e discutir o futebol, que é legal pra caramba. E a gente gosta, a gente entende disso. Agora, política, ainda a gente tá na fase ainda de... Eu falo que as pessoas discutem política, Carlos, às vezes com o fígado e não com o cérebro. Né? O que é isso? É as pessoas se exaltarem a ponto de perder a razão. Quantas famílias e amigos a gente vê que amizades são desfeitas e brigas dentro da família em confraternizações acontecem por política, né? Eu nunca participei de uma briga de discussão assim, jamais, porque eu tenho a consciência que não vale a pena e não é por aí. Então, qual é a mentalidade que eu defendo, a maneira de pensar na política? Parece que quem briga muito, tem dois tipos de agentes na política. O resolvedor e o cara que polemiza, entendeu? Definitivamente eu não gosto de quem leva a polêmica para a política. O debate construtivo, sim. Agora, aquela pessoa que apaga a fogueira com gasolina, eu me afasto porque não é isso que eu acredito. E esse ano tem eleição para governador e presidente da República. E tem mais um detalhe. Se você não é Bolsonaro ou Lula, você é acusado de ficar em cima do muro.
Só se fala nisso, né? Então, aí se você quer uma terceira via, você tá por fora, que isso aí não tem chance nenhuma, mas beleza. Vamos discutir por partes agora pra gente não perder o fio da meada. Governo de São Paulo. A gente vai ter aí o Tarcísio, que é um indicado do Bolsonaro. Vai ter o Haddad, que é indicado do Lula. E o Rodrigo Garcia, que está no setor público aí desde quando ele tinha 25 anos de idade, né? E ele é da região de Rio Preto. O Tarcísio, eu vejo nele uma pessoa bem intencionada. Bem intencionada, é um cara fazedor, né? Ele realmente tem cabeça de engenheiro, ele é engenheiro, ele faz acontecer, né? Ele tem um ministério na mão que é o de infraestrutura, que tem muito recurso e muita coisa para fazer, então é natural que tenha aí obras em andamento. Imagina o Brasil não tem ferrovia, o Brasil quase não tem estradas ainda de nível internacional, então tem muita coisa para fazer de infraestrutura. Então esse ministério é a cereja do bolo do governo brasileiro, né? Então ele realmente tem o que mostrar. Porém, pesa muito o fato, e o eleitor paulista é conservador, o fato dele ser carioca e flamenguista. Não estou falando de futebol aqui, mas eu estou falando que ele não é um paulista nato. Então, ele não conhece o interior de São Paulo. Quantas vezes ele veio para aqui, para a nossa região, né? Então, isso pode pesar na hora da gente decidir o caminho aí. O Haddad, e o Haddad é do PT. Eu tenho amigos do PT. Eu converso com pessoas do PT. E eu falo para eles, eu nunca votei no PT. Mas eu te respeito, eu quero escutar a sua versão da política. As pessoas que eu mais converso na política, mas eu tenho duas que eu converso muito de política, eles são petistas. E assim como eu tenho amigos bolsonaristas também. Então eu gosto de escutar os dois lados para entender. E eu entendi os dois lados, Carlos. Eu entendi os dois lados. Você conseguiu esse feito? Eu consegui. Eu vou te explicar rapidamente o que eu penso disso. Mas antes eu vou fechar só o Haddad. O Haddad é vinculado ao Lula. E o estado de São Paulo nunca foi governado pelo PT. Já foi a prefeitura de São Paulo pelo próprio Haddad, né? Então tem uma resistência também desse voto no interior de São Paulo em relação ao PT. Só que na política tudo é igual nuvem no céu. Cada dia está de um jeito, né? E na política brasileira, Carlos, até o passado é incerto, né? Quem dirá o futuro? Então, o que vai acontecer nessa eleição de governo do estado só no decorrer do caminho que a gente vai descobrir. Eu tenho uma opinião muito particular, não, uma opinião pessoal em relação ao Rodrigo Garcia. Ele sabe o nome de todas as cidades do estado de São Paulo, que são 645, e se for mais a fundo ainda, ele sabe até o nome das estradas rurais de cada município, né? E ele tem um estilo que me agrada muito, que é o eficiente e discreto. Ele escuta os prefeitos e ele não é de aparecer muito na mídia. Ele é um cara quieto em termos de holofote, mas que trabalha muito nos bastidores. E prova disso que até os prefeitos que não são da base do governo, que é o Rodrigo Garcia, elogiam ele. Faz um teste. Pergunta para um prefeito do PT, ou que não seja do Rodrigo Garcia, sobre a gestão dele. Eu não encontrei nenhum que faça críticas. Porque realmente eles sabem diferenciar o que é política e o que é gestão. Então essa é a minha observação em relação ao governo de São Paulo. Com relação ao Jair e ao Luiz, e aos amigos bolsonaristas e os amigos petistas que eu tenho, respeito e escuto, tem que separar muito a causa do líder. Vamos falar do Bolsonaro agora. Aos que apoiam o presidente Bolsonaro. Quando eu converso com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, eu simpatizo muito com as ideias que esses apoiadores defendem. Que é um Brasil mais ágil, que é um Brasil com pensamento mais liberal no sentido econômico, que é um Brasil livre um pouco dessas amarras de um pensamento que não condiz mais com o século que nós estamos. Só que quando eu vejo o líder que eles apoiam, eu já não concordo. Eu concordo com a causa e não concordo com o líder. Porque, na minha opinião, um presidente da República no Brasil,
Ele tem que ser uma pessoa centrada, estadista, ponderada e, principalmente, não colocar brasileiros contra brasileiros. Eu acho isso um erro tremendo, quando você insulta a própria nação a dividir o país, Carlos. Não é assim que constrói. E não é papel de um presidente da República colocar lenha na fogueira. Dividiu muito o Brasil e de uma forma até violenta, né? Carlos, vamos pegar agora a nossa nova república aí, depois que voltou nos anos 90. 90, Collor. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Chegou como salvador. Viu? Ó, mamãe falei. Gente, eu fui pro Japão na época do Collor, porque ele acabou quebrando muita gente. Quando ele reteu o dinheiro, para vocês que são jovens, às vezes vocês não conhecem a história, ele reteu o dinheiro da nação inteira, da noite pro dia. Virou meia-noite ele reteu o dinheiro de quem tinha dinheiro. Confiscou o dinheiro da poupança. Exatamente. Confiscou. Então, esse foi um dos motivos na qual eu fui embora pro Japão com 21 anos de idade. Então, quando eu escuto falar o nome desse cara, pelo amor de Deus, dá até arrepio, gente. Fernando Collor de Mello, ele tá até hoje na política, é senador da República, né? E tá do lado do Jair Bolsonaro. Olha como que esse mundo da política é maluco, mas vamos tentar entender e vamos tentar não surtar e nem colocar mais lenha na fogueira. Tudo tem um porquê, né? O Fernando Collor de Mello, ele chegou em 90 com a promessa de abrir o mercado, que ele falava que o Brasil só tinha carroça em termos de carros, né? E nesse ponto ele estava certo. Ele abriu o mercado do Brasil na indústria automobilística. Só que ele chegou com o nariz empinado, falando que era o salvador da pátria, que ia revolucionar tudo. Esse perfil na política tem vida curta. Não consegue. Não. Mamãe falei é o exemplo. Collor é o exemplo. Foi caçado o Collor. Depois o Collor veio Itamar Franco. Itamar Franco mineirinho. Mineirinho quieto, ponderado. O Brasil teve paz. Foi no governo dele que foi criado o Plano Real. Depois do Itamar Franco veio Fernando Henrique Cardoso. 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Um presidente estadista ponderado. Tem os seus problemas? Todos têm, mas eu gosto desse estilo FHC de ser, que é um cara que sabe se portar como presidente da República. E naquela época, brasileiro não ficou contra brasileiro. Tinha grandes problemas na administração pública federal? Claro que tinha. Mas teve paz entre brasileiros nesse quesito, que hoje nós não temos. Depois do Fernando Henrique Cardoso, veio Luiz Inácio Lula da Silva. 8 anos de Lula. O Lula, vamos falar a verdade, ele chegou no momento que precisava ver como que seria o Lula no governo, no Brasil. Precisava ver. Porque alguém do povo, um trabalhador lá dentro. Você vê que uma democracia recente como o Brasil precisa da alternância para ter crescimento e desenvolvimento. E o Lula teve seus dias de glória. Ele teve lá. Ele chegou ao ponto do Barack Obama falar que ele é o cara. Né? O Lula sabe se portar lá fora do jeitão dele. Conta umas coisas que não são verdades, mas ele é um estadista ao modo dele. Como tudo que é demais estraga, o PT ele quis criar um sistema político no Brasil ao modo dele. E ele foi aparelhando tanto o Congresso quanto o Estado. E deu no que deu. O mensalão explodiu e foi aquele fuzuê todo que a gente já viu acontecer. Então, teve uma parte positiva que eu vejo em ações populares como Minha Casa Minha Vida. Foi um programa... Vai no João Domingos Neto Imprudente. É obra do PT. Quem é capaz de falar que aquilo não é legal? Que é 3 mil casas populares que as pessoas chamam de casa própria hoje, que antes elas não tinham moradia própria. Então tudo tem os dois lados. Depois do Lula, veio a Dilma. A Dilma ela acabou indo como um plano C do governo do PT. Era para ser não caiu, foi preso, o outro caiu, foi preso, aí colocaram a Dilma. E a Dilma, ela começou com uma avaliação positiva, mas depois ela se perdeu no caminho. E foi no final do governo Dilma que eu cheguei em Brasília. Eu cheguei para trabalhar em Brasília quando ela caiu e eu fui convidado a participar desse governo que foi do Michel Temer. E quando eu cheguei lá, Carlos, eu vi uma Brasília assim aparelhada. Isso não é legal em nenhum governo.
quando o partido toma posse das estruturas públicas e colocam as pessoas dela lá de maneira arbitrária. Isso não funciona. E a Dilma se perdeu e deu no que deu. Ela foi caçada não foi por pedalada ou por crime fiscal. Ela foi caçada por insuficiência política. Tanto que até o PT, na reta final, largou mão. O PT falou, não tem jeito, é melhor acontecer isso. O PT desistiu de lutar pela permanência dela porque ficou insustentável o governo Dilma quando aconteceu o impeachment, né? E aí aconteceu o Michel Temer, que foi um governo de transição, ele ficou 2 anos no poder. Também eu gosto do estilo Michel Temer de ser, que é um cara que apaga incêndio. Tanto que o Jair Bolsonaro chamou ele quando a coisa ficou feia. Porque é um cara estadista, é um cara que coloca pano quente quando precisa. Eu gosto desse perfil. E agora temos o Jair Bolsonaro, que também tem o seu lado positivo. Ele conseguiu fazer muita coisa que é agilizar a máquina pública. Destravou muitas coisas, né? Agilizou muitas coisas. Termos de regulação técnica, que era lá da década de 50 e 60, ele tirou e ficou mais fácil fazer o Brasil girar. Só que aí veio a pandemia e eu não consigo entender até agora como que um presidente da República se posiciona contra uma vacina. Eu acho que é muita teimosia. Ele ser contra a vacina, para ele é uma coisa. Ele colocar a população contra a vacina, eu acho que não é muito legal. Mas quem é a gente para julgar, né? A gente pode fazer esse ponderamento. Então você entende, ô Carlos, que todos os presidentes que passaram nessa redemocratização do país, desde 1990 até 2022, de certa maneira contribuíram para que o Brasil conseguisse fazer alguns avanços, só que os avanços a gente quer sempre mais rápido. Então, qual é o segredo disso? Na minha visão, são presidentes da República ponderados, com equipe funcional, que bota a máquina para girar, e que pense em agilizar o que tá atrasado no Brasil. E tem muita coisa atrasada. Muito desperdício de dinheiro público. O Brasil público está aqui, o Brasil da iniciativa privada está aqui. E a gente precisa urgentemente equilibrar isso. Então vocês entenderam um pouquinho de política com quem vive política. A gente vai para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai conhecer o Fábio Sato Rural. Rapidinho. Produção, roda o comercial pra gente. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta e aqui no telão, Fábio, falamos bastante de política. Agora, essa imagem aqui, o Fábio
rural, montando a cavalo. O Fábio, ele é rural mesmo, de verdade? Não, não, eu poderia até falar, o Sato não é rural, mas ele admira o agronegócio. Sabe por quê, Carlos? Essa foto aí foi mais uma homenagem mesmo que eu fiz. Eu fui numa propriedade de um amigo meu e eu achei esse cavalo tão bonito e tava arriado, tava bonitinho esse cavalo. Eu lembro desse dia aí, eu falei assim, empresta esse chapéu aí. Ele falou assim, ó, esse chapéu aqui, quem conhece da roça sabe que é um chapéu de quem é da lida, não é esse chapéu de ir em exposição, de ir na festa. É um chapéu raiz. Ele falou assim, você vai mostrar essa foto aí, eles vão saber que é de quem trabalha mesmo na roça. É de quem vai na lida. É isso aí. Pra trabalhar. Aí eu vi esse cavalo arriado e vi esse chapéu raiz, falei assim, não, merece uma foto aqui. Aí eu montei no cavalo, mas eu não tenho muita intimidade com o mundo rural. Porém, você é muito tecnológico, então, né? eu brinco assim, eu gosto do mato para descansar e para refletir. Porque eu acho que a natureza, ela nos ajuda a nos reconectar. Quando a gente está muito estressado aqui na cidade, se você ficar 24 horas numa chácara, num sítio, no campo, você naturalmente... Porque, já viu alguém que mora na roça estressado? Rapaz, nem dá, né? Nem dá. Não tem estresse na roça. Às vezes o cara fica nervoso lá com o cavalo, com a égua, com a galinha, com o cachorro, mas ele não fica, não é aquela pilha que a gente fica na cidade. Não é o estresse urbano, né? Exatamente. Então eu acho que é uma necessidade nossa, Carlos, de tempos em tempos, tem gente que quer todo final de semana, ir para um lugar da natureza, no verde, pra gente andar descalço na grama, pra gente reconectar. Pé na terra, recarregar energia. E eu gosto muito de mato e tecnologia. E puxando esse gancho pro Brasil e pro desenvolvimento do país, Carlos, eu não tenho dúvida de que o país, a essência do Brasil é o agronegócio. O agronegócio é o que bota dinheiro na mesa, é o que bota comida na mesa, e o nosso potencial do agronegócio, eu vou falar um número aqui, que é baseado mais em perspectiva do que ciência, porque é difícil alguém fazer uma análise disso. Mas eu sou capaz de dizer que nós não usamos 20% da nossa capacidade de produção no campo. Talvez a gente está usando 20% da nossa capacidade. Porque quando você conversa com um pequeno produtor, com um médio produtor ou com um grande produtor rural, você vê que ele não produz mais por limitação tecnológica ou por alguma limitação que não depende dele. Então, se a gente unir a essência do Brasil, que é um país agrícola por essência, isso é maravilhoso, porque se tem uma coisa que não vai mudar no mundo, é o ato de comer, né? A não ser que inventa a pílula lá que astronauta? Mas mesmo que inventem isso, o prazer de sentar numa mesa e fazer uma refeição, eu acho Verdade. Que enquanto tiver ser humano, vai existir isso. Então o Brasil, quando a gente brinca que o Brasil pode alimentar o mundo, não é exagero isso. Porque em algum momento já tem déficit de alimentos no mundo. Então o Brasil é um local propício. A natureza foi muito generosa com o nosso país em termos de terra, de água. E o que está faltando então? Tecnologia. Incentivo para que mais pessoas produzam alimentos no Brasil. A gente teve, nas décadas anteriores, a gente aprendeu na escola isso. Eu aprendi lá no Daniel Abud. O êxodo rural, onde as pessoas do campo iam para a cidade para viver. E por que não agora a gente pode pensar no êxodo urbano? Porque no campo tem muito dinheiro, tem muito trabalho e tem muita coisa a ser feita, né? Tanto na parte de produção quanto na parte de tecnologia. Então, se a gente pensa... Aí que eu falo que falta, às vezes, política nacional de falar assim, olha, é esse o caminho que a gente vai seguir. Vou fazer mais um parâmetro com o Japão, que você morou 20 anos lá, você sabe muito bem disso. O Japão, depois das grandes guerras que ele infelizmente participou, ele olhou, ele sentou na mesa, o Japão fez uma alta análise, né? Falou, calma lá, nós não temos riquezas naturais. Nós não somos um país agrícola, nós não temos terras. O que a gente tem que fazer para fazer dinheiro? E o mundo já estava com sinais de que a tecnologia era o caminho, que ia crescer muito isso. O Japão fez uma política de Estado, de incentivo. O governo japonês incentivou as pessoas a montarem indústrias de tecnologia. Foi aí que surgiu o Sony, foi aí que surgiu
Kenwood, foi aí que surgiu Panasonic, Mitsubishi e por aí vai. E a indústria automobilística também. Então, se o Japão não tinha estrutura natural, digamos assim, né, ele foi o quê? Para as fábricas. Então ele produziu tecnologia. E hoje é o que é, por quê? Num país desse tamanho, que é uma ilha, ele exporta tecnologia para todos os países do mundo. O Brasil não tem esse viés. O Brasil aqui não tem essa... O Brasil é tecnológico no sentido de software e tal, mas não de produção de equipamentos eletrônicos. E nós temos... É nítido, é só dar uma volta de carro, de avião, de ônibus, de jegue, de qualquer coisa pelo Brasil, e você vê que nós somos rurais. E a gente pode produzir muito mais. E hoje, com a exportação de alimentos, vou dar mais um exemplo. Para fechar esse assunto, vou dar mais um exemplo. Você falou da batata doce, Carlos. Da batata doce. Prudente é uma das 2 maiores produtoras de batata doce do Brasil. Até um ano atrás, nós não tínhamos uma farinheira de batata doce aqui. Então, a gente mandava batata doce in natura. Vinha uma empresa buscar a batata doce na roça, carregava na caixa com terra, ia para o caminhão e vendia a preço de roça. Valor de mercado que custa uma caixa de batata doce na terra, que é um valor. E se essa batata doce fosse lavada, triturada, e dela virasse a farinha em sacas de 50 quilos? Qual o valor que tem uma saca de 50 quilos de farinha de batata doce do que uma caixa in natura? E agora o empreendedor aqui, que eu vou dar até o crédito, que é o de Souza, ali em Montalvão, ele montou uma farinheira de batata doce aqui. E eu fui há um mês atrás, acompanhando o secretário de Agricultura do Estado, mostrar para ele. Eu levei o secretário Itamar Borges, falei, ó secretário, olha o que nós estamos fazendo com a batata doce aqui. Graças a um empreendedor que tem uma empresa familiar, que é o Agro de Souza, hoje nós somos uma referência, porque ali tem dezenas de famílias que plantam batata doce. E agora ele tem saca de 50 quilos, que isso aí pode ser... Vou dar só um exemplo. Sabe aquela ração de cachorro? Ração de cachorro. Todo mundo sabe o que é ração de cachorro? Eles descobriram que a base para fazer a ração do cachorro pode ser a batata doce. Imagina, e já estão usando, aquela fábrica Special Dog, ela já compra a batata doce, a farinha, para fazer a base de todas as rações dela. Então, olha a oportunidade de mercado que nós temos economicamente falando. Foi feita a cerveja de batata doce, pô. Até no cerveja. Batatec aqui, Uhum. né? Foi feita uma cerveja de batata doce. Então, cara, para finalizar esse assunto desse cavalo bonito aí, o Brasil é agro e o Brasil é tecnológico também, porque nós somos... Agro é pop. Não vamos fazer propaganda da TV, mas mas é isso aí. Essa chamada foi uma sacada boa. Foi. E a gente precisa de um programa de Brasil, ô Carlos. Precisa chegar um presidente da República e falar assim, o Brasil agora vai alimentar o mundo. Então nós vamos aumentar em 50% nos próximos 10 anos a produção agrícola. E para isso a gente vai fazer ferrovia para escoar. A gente vai fazer incentivos para que pessoas da cidade hoje que estão desempregadas aqui na cidade possam arrendar uma terra no campo e fazer uma roça lá e plantar. E a gente vai achar comprador para distribuir isso aí. Eu me empolgo com esse assunto e eu vou falar o porquê. Merenda escolar. Merenda escolar. Vamos falar da nossa Prudente aqui e das cidades em volta. Como que é feito o pregão da merenda escolar? É feito um pregão para comprar alimentos. Nós temos aqui na rede municipal quase 20 mil crianças. 20 mil crianças que comem todo dia. E essa molecada come, né? Quando faz um pregão, ganha a oferta e a procura. Então, às vezes, vem aqui caminhões entregar alimento de Paraná, de Minas Gerais. Isso eu fui conversar com quem distribui alimento na cidade para entender como funciona. Tem uma lei federal que obriga o município a comprar 30% de toda a merenda escolar do produtor local. 30%. Por que esse 30% não é 100%? É muito baixo, deveria ser 30% de fora e 70% local. Isso é questão de organização. Se o governo fizesse, o governo local, aqui é uma crítica construtiva, vamos implantar uma política pública em que 100% da merenda escolar de Presidente Prudente vai ser produzida e fornecida
por quem é daqui da região nossa. E a gente faz isso de maneira sustentável para que a gente consiga comprar. Porque a gente pega o dinheiro que é do FNDE, que é do Ministério da Educação, e paga essa merenda para o caminhão que vem lá de Minas Gerais, do Paraná, e o dinheiro vai para o produtor de lá. Então a gente está pegando o recurso que poderia ser deixado aqui e entregando para longe. Fazer esse recurso girar aqui dentro da cidade mesmo, dentro do próprio município. Por isso que a gente tem que pensar Brasil, Carlos, a gente tem que pensar em Brasília, mas tem que pensar Prudente, Pontal e Alta Paulista. Né? A gente tem que interligar a nossa região para que esse dinheiro circule entre nós. Né? Então, fazer um censo industrial. Em Dracena eu tive lá, recentemente, semana passada eu tive em Dracena, e lá tem a única fábrica da região que tempera vidro. Né? Que é a Tempersul. O pessoal podia bater lá na porta e fazer merchan lá, vender espaço para vocês aí, ó. Aí, ó. Então precisamos de patrocínio. Tem que se ajudar a região aqui. Então, a nossa região tem muitos talentos que às vezes não conhece. Tem uma cidade aqui, eu não sei se é Venceslau, depois o pessoal me corrige aí nos comentários, que tem uma fábrica de bolinha de tênis. Olha só. Bolinha de tênis, que é uma das maiores do Brasil. Né? E a gente também aqui é muito rica. A cidade de Indiana tem uma fábrica lá que faz aquelas celas. Né? E Prudente também tem esse viés de produção de itens do agronegócio, do campo. Então, nós temos que fomentar a economia. A nossa região aqui, eu falo que é muito boa, mas é a segunda região mais pobre do estado de São Paulo. E não é o Lula, nem o Bolsonaro, e nem o governador do estado que vai falar assim, ó, vamos resolver a situação de vocês. Essa parte é com a gente. A lição de casa é nossa mesmo. É com a gente. Se a gente ficar esperando que o presidente da República vá olhar para o Pontal do Paranapanema, para Prudente, Regente, Machado, Bernardes, Pirapó, e para Dracena, Oswaldo Cruz da Mãe, fala assim, olha, agora é a vez de vocês, vou fazer um programa. Não. Nós temos que chegar para eles com um projeto. Falar assim, ó, o presidente, o governador do estado, nós temos isso aqui em andamento. O que o seu ministério, o que a sua Secretaria de Estado pode fazer para ajudar a gente aqui? Então, se a gente não se unir em prol de um projeto local, regional e nacional, daqui 20 anos vai ter alguém aqui conversando com você numa entrevista, falando a mesma coisa, que a gente precisa fazer isso. Singapura, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, 50 anos atrás, era um país que não é o que é hoje. Eles se uniram num programa de nação. Né? Os Estados Unidos tem um monte de defeito. Tem um monte de defeito lá. A gente pode falar que eles são isso, são aquilo, mas a população americana, o povo americano, eles remam na mesma, eles são patriotas. Eles defendem um povo. Aqui no Brasil, o que eu vejo de mais grave hoje, em 2022, em termos de país, é a briga entre brasileiros. O cara da esquerda tem que entender que nem sempre é o presidente dele que vai estar lá no poder. E enquanto não for, não adianta ele ter ódio e torcer para ir mal, porque se ele for mal, o país inteiro vai mal. O cara da direita tem que entender que às vezes vai ser um presidente de centro que vai estar lá, que vai ser um FHC, que vai ser um Michel Temer, que vai ser um cara mais ponderado. Né? E que nem sempre vai ser o que ele quer. Porque quem bate o pé e fala que o quer é criança que faz isso, né? A gente não pode ter mentalidade infantil. Nós temos que torcer e trabalhar para que o Brasil tenha essa... Não é, parece que é papo furado, Carlos. Dá até eu fico até exaltado nessa hora, porque para mim tá tão simples que a mentalidade do brasileiro ela tem que ser alterada e não é difícil isso. Não é difícil. Tudo é questão de liderança. Se ele vê que os líderes estão falando isso, um cara que eu admiro, o Macron na França, é um cara que sabe se comportar. É um cara que sabe se posicionar. Né? A Angela Merkel na Alemanha, que ficou 16 anos no poder, pensa numa mulher que representa o país dela e que sabe governar e que sabe impor autoridade sem colocar pessoas contra pessoas no seu país. Né? A história mostra isso. Toda vez que a gente briga internamente, o final é ruim. Então, a nossa democracia no Brasil, Carlos, ela é muito recente e ela é muito frágil. E quem está com saudade de um outro tipo de regime político no Brasil,
entenda uma coisa, nós estamos em 2022, não se aplica mais certas coisas. Eu tenho o maior respeito pelas forças militares, pelo militar, pela polícia, só que o militar, ele é muito importante para o país, para ser o guardador da pátria, para cuidar da segurança do país, para botar ordem aonde precisa. Ele não foi feito, todo o ensinamento dele não foi feito para ele ser um governante, né? Um governo militar, ele só entra em caso de guerra civil ou de guerra de estado de sítio, de um negócio que perde controle. Não é normal você desejar isso, que o Brasil tenha um governo autoritário nesse sentido. O normal é você torcer para que o Brasil, que a democracia avance e que a gente vire um país moderno e eficiente. É isso. Cara, que aula de política, que aula de vida, Fábio. Eu achei que o programa ia ser até mais curto, mas a gente estendeu tanto esse programa, mas foi de muita sabedoria, de muita sutileza nas suas palavras, de uma forma de explicar muita coisa que às vezes as pessoas não entendem. Então, eu quero encerrar aqui o programa te agradecendo e quero te fazer o convite para que você volte, para que a gente converse sobre muitos assuntos, não só sobre política, né? Você é um cara que tem muita história. Você deve ter muita história engraçada também, de muita coisa que aconteceu, né? De bastidores. Então eu quero te convidar uma outra vez aqui para a gente falar de coisas alegres, de, cara, perrengue que passa, de coisas engraçadas, de coisas que a gente às vezes vive e as pessoas não sabem. Fala, cara, se alguém soubesse que aconteceu isso, caí, tropecei, bati, mas, aconteceu isso lá fora comigo, a gente quer conhecer esse outro lado seu, alegre também. Eu posso pedir uma coisa então, Pode. Carlos? Nessa segunda visita, que pode acontecer em algum momento, vamos combinar uma coisa? Zero política. Combinado. A gente fala zero política e Combinado. fala só sobre vida e sobre histórias engraçadas e situações aí. E eu quero deixar aqui um elogio para essa iniciativa que você está tomando aqui, junto com a produtora, junto com a equipe toda que está aqui. O quanto é importante, Carlos, espaços como esse, para que a gente possa debater a cidade, a região, o estado, o país e o mundo que a gente vive. De uma forma leve, né? Sem agredir o outro. Exato. E parabéns, porque assim, esses espaços, sempre que eu tenho a oportunidade de falar em programas de entrevista, eu faço questão de elogiar a iniciativa de quem está fazendo, porque não é fácil montar isso aqui, manter isso aqui, né? Então eu admiro, respeito e desejo vida longa aí ao programa. Obrigado. Que nem está falando, é um trabalho muito árduo, às vezes não é reconhecido, você sabe disso. Eu trabalho desde 98, né, na área de jornalismo, morei no Japão, trabalhei na afiliada da Globo no Japão. Aqui no Brasil também tive minha empresa, né, de mídia, que é a Giro Geral Web TV, que a gente está aqui agora. E é muito difícil porque é muito oneroso, né? E às vezes as pessoas não reconhecem. Então, para você que está assistindo aí, você quer colocar a sua empresa dentro do nosso programa Papo de Sucesso, entre em contato com a gente. O Fábio aqui já é um parceiro nosso aqui, ele estava dando umas ideias aqui em off para a gente, que a gente vai pôr em prática. E eu faço o convite de novo, Fábio, então você vai ser muito bem-vindo, a gente vai marcar uma outra data e vamos falar só de coisa alegre, coisa leve, descontrair, deixar a política de lado. E muito obrigado mais uma vez, cara. Carlos Polaco, todo mundo te conhece. Todo mundo chama de Polaco. É Carlos Roberto, mas é Carlos Polaco. Parabéns aí, a sua história de vida. Um dia eu quero vir aqui também para que seja um papo de duas vias, então. Tá combinado. Para você contar a sua história também aqui combinado pro pessoal. Tá? Então, gente, esse foi o Papo de Sucesso com o Fábio Sato, um prudentino, gente boa, humilde, um cara de fácil acesso, que vocês conheceram um pouco e a gente vai conversar muito mais ainda. Então fique ligado no Papo de Sucesso que vem muito mais por aí. Um abraço!